Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula gravada de língua portuguesa do curso Ômega. Hoje, na página 57 e 58, nós vamos estudar adjetivo. Primeira parte, teoria. Depois vamos ter uma outra aula, que será a quarta. Nós vamos fazer exercícios relacionados a esta teoria de agora. Então, vamos lá. Adjetivo é a classe das características. Sim, características, qualidades para os nomes. Os adjetivos, eles servem para caracterizar os substantivos. Então, quer dizer, caracterizar os nomes. Por exemplo, querido, limpo, horroroso, quente, sábio, triste, amarelo, etc, etc. Se você viu uma palavra na frase que consegue associar que é uma característica de um ser, então você viu um adjetivo. E se você precisar classificar o substantivo quanto ao tipo, saiba que ele pode ser simples, ele pode ser composto, primitivo e derivado. Aí, se você pensar, mas eu já estudei isso em substantivos. Sim, os substantivos também podem ser simples, compostos, primitivos, derivados e mais algumas outras classificações. O que você precisa ter em mente é a classificação que você vai dar para aquela palavra que está na frase. Por exemplo, se você viu que ela deu nome a um ser, você vai classificá-la como substantivo. Então, se ela tem uma palavra só, por exemplo, flor, então é um substantivo simples. Mas se você viu que a palavra ela vai oferecer uma característica, uma qualidade, um atributo ao ser, então você está diante de um adjetivo. E se ele é formado de uma palavra só, também, então é um adjetivo simples. Então, é isso que você tem que ter em mente para não confundir o que é que você vai classificar. Se está classificando é um nome ou se está classificando é uma característica. E aí, então, se você tem, por exemplo, escuro, olha, se você fala, ele usava um terno escuro. Então, com a palavra escuro, você está caracterizando o substantivo terno. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar a frase aqui, ó. Vamos colocar a frase. Ele usava um terno escuro. Então, você tem terno é um nome. Então, terno é um substantivo. Quando você fala que ele era escuro, então aí você está caracterizando esse terno. Então aí você tem o adjetivo. É uma palavra só. Então aí você tem o adjetivo simples. Mas se você disser que, olha, vamos aproveitar esta mesma frase. Se você disser que ele usava um terno azul escuro, então um terno azul escuro. Então, de novo você classificou o terno, porém agora a sua classificação foi formada com duas palavras. Então, é aqui que você tem um adjetivo composto. Mas o adjetivo pode ser primitivo também. Ou seja, primitivo é o que existiu primeiro, não veio de nenhuma outra palavra. Pelo contrário, ele pode dar origem a outras palavras. Então, por exemplo, olha aqui, ó, magro. Você tem o adjetivo magro. Na frase, por exemplo, ele é magro.
ou então você vai falar que João, esse ele pode ser João. João é magro. Então, ótimo, você está dando um atributo para ele. Você está dando um atributo para o ser João. Então, magro é um adjetivo. Ele é simples também, porque ele é formado por uma palavra só. Mas ele é também primitivo, porque magro não veio de nenhuma outra palavra da nossa língua. Mas, se você disser que João, você pode dizer que João é magrelo ou magricela, é a mesma coisa. Então, João é magrelo. Você está com a palavra magrelo caracterizando o João, de novo, né? Você caracteriza o João. Aí, então, você está observando que a palavra magrelo tem relação com a palavra magro, ou seja, magrelo vem de magro. Significa tudo a mesma coisa, só que é uma palavra derivada da outra. Então, aqui é adjetivo porque caracterizou, é derivado porque vem de outra palavra, ele vem de outra palavra, e é simples também porque é uma palavra só. Então, até agora, você está observando tão somente as classificações dos adjetivos. Então, para ir firmando, antes de passar para o próximo conceito, na classificação, ele vai ser simples, se você tem uma palavra só. Ele vai ser, nós já sabemos de classificação de substantivos, então, do mesmo jeito que nós sabemos classificar os substantivos, o substantivo também pode ser simples, então o adjetivo também pode ser simples, se formado por uma palavra só. Formado por duas, como o azul escuro, composto. Formado por uma palavra que não lembra outra, ou seja, o que vai lembrar então é que ele é uma palavra que existiu primeiro, ela não veio de outra, aí ele é primitivo. Ao passo que, se a palavra te faz lembrar que ela vem de uma outra, ela originou de uma outra, então ele é derivado. Perfeito? Então, ótimo, vai gravando esses detalhes, porque eles serão necessários para outras aprendizagens futuras. Agora, falemos de locução adjetiva. Em aulas anteriores, nós já trabalhamos o conceito de locução. Quando eu digo uma locução, eu não estou me referindo a uma palavra isolada. Eu estou me referindo a um conjunto de palavras. Podem ser duas, três. O mais comum são duas, mas podem ter três e às vezes podem ter até mais. Mas o que você precisa observar mesmo naquilo que você vai chamar de locução adjetiva é que esse conjunto de palavras, duas, três ou até mais, elas juntas elas vão ter um valor só. E se você está falando de locução adjetiva, o que você tem que ter em mente é que se você já sabe que adjetivo é a classe gramatical, é a classe de palavra que dá característica a um ser, então uma locução adjetiva vai ser um conjunto de palavras que também vai caracterizar um ser. Quer dizer, esse conjunto vai caracterizar um ser também. Como é que a locução adjetiva aparece? Em geral, ela aparece assim, ó. Ela começa com uma preposição, depois vem um substantivo. E as duas juntas, ou três, como nós já combinamos, às vezes pode ser mais de duas, né? Então, estas palavras reunidas, elas vão dar uma característica a um nome. E isso é importante, grava isso. Esse conjunto de palavras vai oferecer um atributo a um nome, porque existem outras locuções, como você já estudou, mesmo que foi superficialmente, porque às vezes abordamos
em outro contexto, então não ficamos focando exatamente nesse assunto, mas você já viu que nós falamos em locução adverbial em aulas anteriores. Então, olha, antes de você pensar que vai confundir uma coisa com a outra, você tem que saber com que elas se relacionam na frase. Aí não vai ter como confundir. Se você conseguiu perceber que é uma locução, porque aquelas palavras estão reunidas para ter o valor de uma em relação à outra na frase, então você vai observar o seguinte. Então, em relação a qual palavra? Ah, em relação a um substantivo. Então, pronto, você já decidiu a resposta. É locução adjetiva. Ok. Agora, alguns exemplos de locuções adjetivas, para você confirmar o que nós estávamos dizendo nas linhas anteriores. Se eu digo aves da noite, aves, você sabe que é nome. Existe algo que se chama ave, ou que se chamam aves, quando está no plural. Então, pronto, é o substantivo. Se eu falo da noite, você não vai pensar numa ave cujos costumes dela são do dia, ou seja, é uma ave que os costumes, os hábitos desta ave são da noite, ou seja, ela é um ser característico da noite. Olha só, característico. Então, esse da noite, veja bem, eu tenho o da, nós já combinamos em aula anterior, na aula de artigo mesmo, que preposições podem combinar com artigo. E nesse da não é outra coisa, é a preposição de, mais o artigo a, e o substantivo noite. Mas quando você fala da noite, você quer dar uma característica para a ave. Aliás, você poderia dizer simplesmente, ó, tá faltando aqui, deixa eu escrever, aves noturnas. Aves da noite, aves noturnas. Se tivesse lá escrito simplesmente noturnas, você já ia de cara falando assim, pronto, noturnos é adjetivo. Então, da noite não é a mesma coisa de noturnos? Então, combinemos, noturno é um adjetivo. Então, da noite tem que ser a locução adjetiva. E assim por diante. Então, quando você fala de guerra, por exemplo, navio de guerra. Eu poderia, em vez de dizer navio de guerra, eu poderia dizer navio bélico. Bélico e de guerra são correspondentes, têm o mesmo sentido. Então, o que eu vou dizer? Se eu tenho na frase navio bélico, então bélico é a característica do navio, então é adjetivo. E se de guerra é a mesma coisa de bélico, então eu estou dizendo que é a mesma coisa de um adjetivo. Mas não é uma palavra só. De guerra são duas palavras. De novo lá, ó, preposição e um substantivo. Então, essa preposição com esse substantivo veio caracterizar o nome. Navio de guerra, navio bélico. Ok? De junho, que quer dizer junino, né, que você poderia substituir por junino, também vai ser uma locução adjetiva, porque eu posso falar festas de junho, festas de junho. É claro que nós usamos preferencialmente festas juninas, mas então a mesma coisa, festas juninas ou festas julinas são respectivamente as festas de junho ou de julho. Então, se eu falo que as festas são de junho ou de julho, eu estou caracterizando as festas. Então, você tem que compreender que isso aqui é um conjuntinho de palavras que vai oferecer característica a um nome. Então, ela está dentro da classe dos adjetivos, mas não é uma única palavra. Então, se não é uma única palavra, ela é locução adjetiva. Então, isso aqui já deu para você entender. Pode continuar lendo as demais, que é só leitura, né? Então, o comentário vai ser o mesmo para os demais exemplos aqui. Agora, é bom que saibamos também que nem sempre, olha aqui, ó, nem sempre há um adjetivo que possa substituir a locução adjetiva. Por exemplo, se eu falo amor de mãe, olha lá, de mãe, eu posso dizer simplesmente amor materno. Ou se eu falo
carinho de pai, carinho paterno ou paternal, ou carinho de mãe ou maternal, tanto faz, né? Então, aí eu estou tendo aqui um adjetivo capaz de substituir a locução adjetiva. Mas muitas vezes não há um adjetivo que possa substituir a locução adjetiva. Por exemplo, mesa de madeira, casa da frente. Aí você vê, você não poderia falar, por exemplo, casa frentista? Frentista é outra coisa. Não dá certo. Então você vê que da frente caracteriza a casa, de madeira caracteriza a mesa. No entanto, eu não posso substituir por uma palavra só, por um adjetivo só. Mas eu sei que é locução adjetiva pelas características que eu posso enxergar nelas. Porque elas, de madeira, se refere à mesa, da frente se refere à casa, dando uma característica, um atributo, ou seja, especificando o ser dentre os demais. Então, se especificou o ser, se caracterizou, se qualificou, é adjetivo se for uma palavra, mas será locução adjetiva se forem mais de uma palavra, ok? Então, beleza. Vamos para a flexão de gênero. Quando eu falo em gênero, eu tenho que pensar exatamente em quê? Feminino e masculino. Feminino e masculino. Isso aqui é gênero na língua portuguesa. E se eu falo biforme, você tem que pensar que ó, bi. O bi exatamente é um prefixo que quer dizer dois. Então, se você fala que um adjetivo é biforme, você está dizendo que ele tem duas formas. Agora, para quê? Por que essas duas formas? É porque ela vai ter uma forma, esse adjetivo vai ter uma forma para o masculino e vai ter uma forma para o feminino. Por exemplo, se eu disser homem mau e quiser passar para o feminino, eu vou ter mulher má. Então, homem mau. Então, mal qualificou o homem. Então, é um adjetivo. Se eu passar a frase para o feminino, eu vou ter mulher má. Então, má é um adjetivo. Mudou a forma. Mal, má. Então, quer dizer, tem uma forma para o masculino, tem uma forma para o feminino. Então, você tem aqui o que nós chamamos de um adjetivo, porque dá característica, biforme, porque ele tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Mas você vai encontrar também adjetivos que são uniformes. Você observa aqui, ó, o prefixo uni, que quer dizer um. Se é uni, é um. Então, é aquele adjetivo que vai ter apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, feliz. Eu vou pegar o adjetivo feliz e caracterizo o homem, homem feliz, e eu vou caracterizar mulher, que é feminino, e o feliz não mudou. Então, eu digo que feliz é adjetivo porque dá característica aos nomes. E vou dizer que é um adjetivo uniforme porque ele só tem uma forma para o masculino ou para o feminino, ok? Flexão de número. Então, se gênero é masculino e feminino, número é singular e plural. Se você vai flexionar em número, se você vai pluralizar adjetivos simples, eles vão ser formados, eles vão ser flexionados no plural de acordo com as regras que nós já conhecemos no substantivo simples. Às vezes a gente só acrescenta um S, por exemplo, mal, maus, homem mau, homens maus. Às vezes nós temos que acrescentar mais letrinhas, por exemplo, olha, se ele termina em Z, nós vamos acrescentar ES. Por exemplo, carro veloz, carro velozes. Vendo? Às vezes ele termina em L, por exemplo, azul, aí nós vamos trocar o L por is,
e nós vamos ter o plural azuis. E assim sucessivamente. Possível, também que termina em L, olha, vamos ver um amor possível. Vamos falar de amor possível. Então, se eu falei amor possível, eu estou caracterizando o amor. Amores possíveis, no plural. Então, olha, você viu que ele terminou em L, como o azul também terminou em L, mas no azul nós trocamos o L por is, azul, azuis, e aqui nós trocamos o L por is, por is também, tá certo? Né? Possível, possíveis. Então, do mesmo jeito que nós faríamos o plural de substantivo simples. Às vezes só acrescentando um S, às vezes acrescentando ES, às vezes trocando uma letra final por duas outras, sim, sucessivamente. Isso não é o problema. Agora, vamos para mais um detalhe no quesito de plural de adjetivos simples. Caso o adjetivo seja uma palavra que também exerça função de substantivo, então agora vamos focar aqui, ó. Às vezes eu terei na frase um adjetivo, mas, ou seja, você vai falar aquilo está caracterizando. Então, se está caracterizando o nome, você vai dizer que você tem um adjetivo ali. Mas se você olhar para a palavra, originalmente, fora de qualquer contexto, você diria assim, mas essa palavra é um substantivo. Então, se ela for um substantivo utilizada na frase com valor de adjetivo, então o que vai acontecer? Vai ficar invariável. Presta bem atenção nesse detalhe. Por exemplo, cinza. Repare na palavra cinza. A palavra cinza, originalmente, é um substantivo. Por exemplo, a cinza vai ser retirada do fogão. A cinza vai ser retirada da churrasqueira. Então, se você falou a cinza, ou as cinzas dele vão ser depositadas no seu sítio. Então, cinza é nome de alguma coisa. Ótimo. Então, você concorda que cinza originalmente é substantivo. Mas se você fizer um exemplo desse aqui, ó, olha, ele tem duas camisas e as camisas dele são o quê? Cinza. Olha só. Você não pode dizer que ele tem duas camisas cinzas. Entendeu? Então, por que isso não pode acontecer? É porque cinza, originalmente, ele é um substantivo. Agora, ele é um substantivo aplicado na frase para caracterizar o nome. Então, se você tem, olha, vou falar devagar. Se você tem um substantivo caracterizando um outro substantivo na frase, então, falando com outras palavras agora, você tem um substantivo fazendo o papel de um adjetivo. Então, esse substantivo fica, olha aqui, invariável, ok? Então, camisa cinza, camisas cinza. O cinza não vai mudar, tá bom? Se fosse vinho também, ó, a mesma coisa, ó, vamos ver. Vou colocar aqui vestidos agora. Eu tenho 2 vestidos vinho. Então, você vê que vinho é nome. Tem algo que se chama vinho. Então, ótimo, você já concorda comigo que vinho é substantivo. Só que se você observar este contexto aqui, você percebe que o que eu estou querendo é caracterizar o meu vestido. Os meus vestidos, no caso, que aqui está no plural. Então, se eu quero caracterizar, esta palavra é um substantivo, vinho é um substantivo, porém usado para qualificar, usado com a função, né, com o valor. Ele está usado com valor, não é como função, não. O valor de um adjetivo. Então, grava. Um substantivo usado com valor de adjetivo na frase, ele fica invariável. Lado a lado, assim, com o nome, ok? Beleza. Plural dos adjetivos compostos. Então, você já sabe como você vai fazer para classificar
adjetivo. Ele pode ser simples e composto. Se você for pluralizar o simples, não vai ter problema. Acho que vai ser bem simples também. Mas se você for pluralizar, for um composto, você já sabe identificar o composto, aí você vai ter que observar alguns detalhes. Então, vejamos. O primeiro a ser observado é que adjetivo composto, formado por 2 ou mais elementos, já sabemos. Então, se você tem duas palavrinhas caracterizando um substantivo, você tem um adjetivo composto. Você olha para essas duas palavrinhas e observa que elas são dois adjetivos caracterizando um nome. Olha aí, paredes verde claras. Olha o que está acontecendo. Não é paredes verdes claras, não. É só o último elemento, que está destacado aqui em maiúscula, só o último elemento que varia, aqui, ó, grifa no seu material, ó, apenas o último elemento concorda com o substantivo a que se refere, ok? Apenas o último elemento. Então, a regra geral de plural de adjetivo composto é flexionar apenas o último elemento, ok? Essa é a regra geral. Mais um exemplo, é pacto socioeconômico. Você vê que tem dois elementos aqui, tem sócio e tem econômico. Então, e é escrito tudo junto, não tem hífen aqui. Então, mas você só vai flexionar o último elemento. O pacto socioeconômico, isso aqui, ó, vamos observar, note aí, isso aqui está no masculino, certo? Só para você ver do que é que nós estamos tratando agora. Nós estamos tratando da flexão de gênero nesse momento. Olha, pacto socioeconômico, porque pacto é masculino, é o pacto. Agora, causa é uma palavra feminina, é a causa, ou é a causa socioeconômica. Flexionou em gênero, mudou de masculino para o feminino. Mas onde aconteceu a mudança? Só aqui, ó, no último elemento. Ou seja, o primeiro elemento sócio aqui, você vai falar causa socioeconômica, não. Causa socioeconômica. Só o último elemento que flexiona nos adjetivos compostos. Essa é a regra geral. Mais um exemplo, olha. Escola, veja bem, escola é a escola. Então, escola é um substantivo feminino. Aí, qual é a característica dessa escola? Que palavra que trouxe um atributo para essa escola? Anglo-americana. Então, essa é a característica da escola. Então, tem duas palavras, então é um adjetivo composto. E eu disse escola angla? Não, anglo-americana. Ou seja, só o último elemento, que é americano, é que flexionou. Escolas anglo-americanas, flexionando em número, flexionando em plural. Olha aí, ó. Não é anglos-americanos, não. É anglo-americanas. Ou seja, antes de falarmos do próximo detalhe, nem olhe para ele. Foca aqui, nesse número 1. O número 1 está com a regra geral de plural de adjetivos compostos. A regra geral é só flexiona tanto em gênero, masculino, feminino, quanto em número, singular ou plural, só flexiona o último elemento. Esta é a regra, essa, né, porque já foi dita, essa é a regra geral. Agora, observe uma exceção. Meninos, meninos é um substantivo. Surdos mudos. Surdos mudos é a característica. Então, surdos mudos é o adjetivo. 2 elementos. 2 elementos do adjetivo composto. A regra geral é que só o último elemento varia. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é uma exceção. Os 2 elementos vão variar. Surdos mudos. Então, eu tenho menino surdo mudo, meninos surdos mudos, e se fossem meninas, seria surdas mudas, ok? Surdo mudo, então grava aí, surdo mudo, usado como substantivo composto ou como adjetivo composto, porque dependendo do contexto pode ser um ou outro. Por exemplo, o surdo mudo deve ser respeitado.
Se eu disser o surdo mudo, ou os surdos mudos, a surda muda, ou as surdas mudas precisam ser respeitadas, eu usei essa palavra como substantivo. Agora, eu conheço duas meninas surdas mudas. Agora, eu usei surdas mudas como adjetivo, porque eu estou usando não como nome dado a um ser, mas como característica do ser. Então, ótimo, surdo mudo é exceção. Os dois elementos variam sempre. Agora, os adjetivos compostos em que o segundo elemento é um substantivo são invariáveis. Então, isso aqui é só para confirmar o que você já viu aqui anteriormente. Olha, lembra das camisas cinza, dos vestidos vinho? Ou seja, cinza é substantivo, mas veio caracterizando camisas. Vinho é substantivo, mas aqui ele está caracterizando vestidos. Quando um substantivo vem caracterizar outro substantivo, esse substantivo que vem caracterizar, ele não varia, ele é invariável. Não importa se ele estiver aqui, ó, simples, sozinho, ou se ele estiver aqui, como você tem agora nesses exemplos, ó, nestes exemplos que vamos falar, se ele está formando um composto. Por exemplo, vestido, ó, lá vem o vestido de novo. Agora o vestido é verde alface, ou seja, tem vários tons de verde. Do mesmo jeito que tem 50 tons de cinza, então, beleza, tem vários tons de verde para você identificar melhor qual é o tom do verde do meu vestido, eu digo que é verde alface. Então, se eu falei verde alface, eu usei duas palavras para caracterizar o meu vestido. Então, o que eu tenho em verde alface? Eu tenho adjetivo composto. E aí eu tenho que pluralizar. Por exemplo, eu tenho mais de um vestido, que é verde alface. Então, vai continuar aqui, ó. Se fosse vestidos, não importa, ia ser verde alface. Você poderia perguntar assim, Lourdes, por que o verde não vai para o plural? Porque volta aqui no número 1, nos substantivos compostos. Olha aqui, a regra geral é o quê? Apenas o último elemento concorda com o substantivo. Apenas o último elemento concorda com o substantivo. Então, o verde não vai, porque ele não é o último elemento. Aí, então, o último elemento é alface. Mas aí, a alface vai cair em quê? Nessa regra anterior que nós já falamos aqui, ó, aliás, né, que foi a primeira que nós falamos, que a alface é um substantivo, assim como cinza, assim como vinho, aqui dos exemplos anteriores, e quando um substantivo estiver dando característica a outro, ele não flexiona. Então, por isso que eu tenho vestidos verde alface, camisa verde alface, tinta amarelo ouro, ó, tinta amarelo ouro, ó, ouro é nome. Então, tintas no plural, amarelo ouro no singular, que você vê, tintas está no plural, mas o amarelo ouro não foi para o plural, porque é um adjetivo composto e o último elemento é um substantivo. E quando um substantivo entrar na função, né, no valor de um adjetivo na frase, ele está ali com o valor de um adjetivo, ele fica invariável, ok? Então, se ficou alguma dúvida, é só voltar aqui o vídeo, ouvir de novo os comentários, porque isso é tudo que se tem para dizer sobre o assunto, viu? O mais é nós irmos treinando mesmo, viu? Treinando, repetindo, fazendo exercício, ok? Vamos para flexão de grau. Olha, quando a gente fala em grau, a gente pensa em tamanho. Se eu falar em grau do substantivo, eu penso em grau diminutivo, aumentativo, mas isso, aumentativo, diminutivo, isso é lá no substantivo. Aqui no adjetivo, os graus não têm nada a ver com diminutivo ou com aumentativo. Aqui os dois graus são comparativo e superlativo. Vamos entender o que quer dizer isso. Você poderia já perguntar,
Lutz, não posso colocar um adjetivo no diminutivo? Posso, eu posso falar, por exemplo, que aquele menino é bonitinho, bonitinho, ou seja, é um feio arrumado, né? Mas, brincadeira à parte, nós vamos ver que se você quer dizer que diminutivo é um tamanho pequeno, então veja bem, característica não é algo que você pode colocar tamanho nela. Então, daí você vai ver que a gente até usa, que nós até usamos diminutivos nos adjetivos, mas não é para referir a tamanho, é para referir à intensidade daquela característica que nós percebemos na pessoa. É um rapaz bonitinho, é um rapaz bonitão, mas isso não quer dizer que ele é grande ou ele é pequeno, quer dizer que a intensidade desse bonito que eu vejo nele, dessa característica, ou eu acho que é pouca, ou eu acho que é bastante, então aí eu faço isso no bonitinho do bonitão, por exemplo, mas isso não é grau de adjetivo. Então vamos combinar. Vamos lá. Grau do adjetivo são esses dois aqui, ó. Grau comparativo e grau superlativo. E o próprio nome de comparativo já não vai deixar você errar. Comparativo, fez comparação. É quando você estabelece uma relação de semelhança ou de diferença também que exista entre dois seres, por exemplo. Então, quando eu vou comparar as características dos seres, para eu chegar a ter o grau comparativo, eu posso comparar em três âmbitos. Eu posso comparar no âmbito da igualdade, como é que eu vou interpretar isso? É porque eu olho para, por exemplo, duas pessoas que eu esteja comparando a qualidade de inteligente, por exemplo. Eu olho para as duas e as julgo inteligente em termos de igualdade. Nenhuma é mais do que a outra. Então, aí vai ter o jeito de você construir a frase que você vai dizer, então, que o adjetivo naquela frase está em comparativo de igualdade. Mas às vezes você percebe que um é superior ao outro, tem a qualidade superior. É quando você vai dizer que o comparativo é de superioridade. E se você começar dizendo, né, que o primeiro é menos do que o outro, então é porque é inferior, então está comparando, então é comparativo. É inferior esse primeiro elemento que você colocou, então é comparativo de inferioridade. Agora nós vamos para os exemplos, para entendermos cada um, e claro, hora que chegar aqui nesse 1.2, no comparativo de superioridade, nós vamos ter mais duas palavrinhas aqui para nós compreendermos, tá? Não precisa pressa, vamos chegar lá. Então, vamos lá. Sou tão alto quanto você. Vamos combinar que aqui a característica é alto. É esse que é o adjetivo. Então, olha só. Sou quer dizer eu sou. Então, estamos comparando aqui duas pessoas, você e eu. E eu digo que eu sou tão alto quanto você. Então, esses dois elementos aqui, ó, que na realidade são advérbios. Esse tão e esse quanto é que fazem você perceber o grau do adjetivo, que está comparando dois seres, duas pessoas, você e eu, e que essa característica que nós estamos dando a esses dois seres é igual, essa característica é igual tanto em um quanto no outro, certo? Então, pronto, você observa o que é comparação, ó, sou tão alto quanto você, comparou os dois seres em termos de igualdade. Agora, se eu disser, olha o exemplo 2, se eu disser que sou mais alto, ó, se eu falei mais, você já tem a ideia de superior, tá vendo? A gente já vai tendo as respostas, né? Não é coisa que precisa decorar, é coisa que precisa só analisar, viu? Então, só de você falar, sou mais alto que você, ou do que, coloquei entre parênteses aqui o do, para você saber que tanto faz você dizer sou mais alto que você, ou sou mais alto do que você, não altera nada. Ambas as formas estão corretas. Aqui está o adjetivo alto
e agora não tem, nós não somos iguais aqui, certo? Eu sou mais que você, viu? Ou seja, a minha estatura é maior que você. Então, coitado de você, que é menor que eu, que esse tamanho que eu tenho, meu Deus. Beleza, então, por que aqui tem dois comparativos de superioridade? Sim, comparativo de superioridade é um só, mas ele tem duas formas de aparecer. Repare bem. Sou mais alto. Aqui está o adjetivo e tem um mais, um advérbio de intensidade antes, para mostrar que é superioridade. Agora, se eu disser que o Sol é maior que a Terra, maior é o adjetivo. Dá para você perceber pela palavra maior que o Sol é superior à Terra em tamanho. Então, você já percebeu que o termo aqui é uma comparação e é de superioridade. Mas aí por que tem dois elementos aqui, né? Tem o comparativo de superioridade e depois tem de superioridade de novo, por causa desse detalhezinho aqui, ó. Esse detalhezinho, analítico e sintético. Quando eu falo que é analítico, é porque eu analiso a característica auto aqui nesse exemplo através de uma outra palavra, que é o mais aqui, né? Por exemplo, através de uma outra palavra. Mas, então aí quer dizer, eu só percebo que esse, ó, se eu falar sou alto você, sou alto você, você não sabe se eu estou falando que eu sou igual, que eu sou mais ou que eu sou menos alto. Então, o que acontece? Esse mais é através dele que eu analiso essa superioridade. Então, é através de uma outra palavra que apareceu ao lado do adjetivo que eu analiso o grau real desse adjetivo. Mas, neste outro exemplo, o Sol é maior do que a Terra, você observa que não tem uma palavra, que eu não vou colocar o mais, olha, eu vou falar só para você ver que aqui eu não vou colocar, olha, o Sol é mais maior, vou até falar baixinho para ninguém ouvir direito, o Sol é mais maior do que a Terra. Nós sabemos que nós não podemos dizer, fazer essa estrutura na língua portuguesa porque a norma culta rejeita, né? Então, você não vai colocar o mais aqui, ó. Vou só colocar para você ver aqui, ó. Você não vai colocar o mais aqui, por favor, isso não pode acontecer, mas você sabe que o sentido do mais está ali. Então, olha, isso quer dizer que você não precisa usar mais de uma palavra para entender que isso aqui tem a ideia de superioridade. Então, quer dizer que a ideia de superioridade, neste exemplo aqui, mais alto, foi necessário que nós aplicássemos o advérbio de intensidade mais antes do adjetivo alto, para eu entender que era um comparativo de superioridade. Aqui não precisou de eu aplicar o advérbio mais antes do adjetivo maior para eu entender a ideia de superioridade. Então, teve duas formas para eu passar essa comparação de superioridade. Quando eu preciso de uma outra palavra, então ele quer dizer que a gente faz análise do grau, desse grau do adjetivo, através dessa outra palavra. Então, é aí que eu vou chamar isso de superioridade, grau comparativo de superioridade analítico. E se eu não preciso dessa palavra, vou sintetizar numa só, é aí que tem o grau de superioridade sintético. Então, analítico é quando você entende o que você quer expressar com uma determinada palavra, mas você entende através de outra palavra. Então, analisa aquela ideia através de outra palavra, por isso que é analítico. E sintético é quando você resume todo o sentido em uma palavra só. E pode observar que o sintético é síntese, síntese é resumo, então resume numa só, tá? Inferioridade, é claro, é menos. Oh, coitado, o que é inferior é menos que o outro. Então, se eu digo que sou menos alto do que você, sou menos inteligente que você, então essa característica de alto, essa característica de ser inteligente é menos, é inferior em mim, que veio primeiro aqui na frase. Eu sou, certo? E é lógico, estamos aqui com o menos, estamos aqui com o que pode ser
que ou do que, para que você entenda realmente que você está comparando dois seres e essa comparação é no sentido da inferioridade. Então, por isso que você diz comparativo de inferioridade. Agora, se for superlativo, quando aparecer essa palavra para você, você vai pensar nisso aqui, ó. É quando a característica vai ser colocada em grau máximo, ou seja, você vai intensificar a característica do ser, tá? É quando intensifica a característica do ser. Pronto, você já sabe, então, o que é comparação. Então, dá para você perceber claramente quando está comparando, e agora dá para você perceber também quando é que vai intensificar, quer ver? Veja bem, se for intensificar a característica numa frase, nós vamos então ter superlativo. Superlativo porque intensificou. Mas logo você já está vendo que tem aqui, ó, superlativo absoluto, pronto. Né? Lá vem mais uma definição. E tem aqui embaixo, ó, superlativo relativo. Então, vamos por partes. Eu vou entender que um adjetivo estará em grau superlativo quando eu percebo que a intenção de quem elaborou a frase foi intensificar a característica do ser. Então, pronto, intensificou, está colocando em grau máximo, então é superlativo. Ótimo. Agora, por que é que depois que eu entender que é superlativo, eu vou dizer absoluto ou eu vou dizer relativo? Muito simples. Você vai dizer absoluto se intensificar a característica de um ser sem relacionar com outros seres. Ou seja, não interessa outro, está falando só daquele ou daqueles seres ali. Por exemplo, olha este exemplo aqui, ó. O aluno eu vou até aumentar para chamar a sua atenção. Aqui, ó. O aluno é muito inteligente. Eu poderia falar, o aluno é muito inteligente, os alunos são muito inteligentes, mas eu estou falando daquele ser sem pensar, sem fazer uma relação deles com outro grupo. Só ele, só esse aluno aqui. Certo? Não estou relacionando com outro. Então, é aí que entra o sentido do absoluto. Você está falando de um ser, absolutamente daquele ser, sem pensar em outro, certo? Então é aí que entra a ideia do absoluto. Agora, vamos ver. Vamos entender as duas palavras dentro da frase. Vamos entender o superlativo absoluto. Aqui está o adjetivo. Inteligente é o adjetivo. Se eu disser, o aluno aluno inteligente, se eu disser aluno inteligente, você viu que eu só qualifiquei o aluno. Aluno inteligente. Pronto. Eu não comparei, eu não intensifiquei a característica desse aluno. Então, eu vou dizer que inteligente estaria no grau normal, certo? Só grau normal. Agora, se eu disser que o aluno é muito inteligente, olha, se tivesse jeito de escolher e perguntássemos a alguém, ei, você, olha, a inteligência é algo que a gente pode colocar ou tirar no ser. Então vamos lá. Vamos começar agora. Você quer ser inteligente ou você quer ser muito inteligente? Ah, eu quero ser muito inteligente. Por que eu estou escolhendo essa segunda opção? É porque ele está vendo que inteligente é bom, mas muito inteligente, isso é melhor. Então, quer dizer que esse muito inteligente, esse muito intensificou o inteligente. Então, ótimo. Então, inteligente aqui não está no grau normal. Então, José é inteligente, Maria é muito inteligente, então, Maria é mais. Então, intensificou o inteligente, sim. Ótimo, intensificou? Então, aí veio a noção do superlativo, certo? Porque intensificou. Agora vamos ver a noção do absoluto. Quando falou o aluno, não fez relação dele com outras pessoas, falou dele e pronto, acabou. Não falou dele em relação aos colegas, não falou dele em relação à família dele, por exemplo. Não, falou dele, pronto, acabou.
absolutamente dele. Por isso que esse adjetivo nessa frase, ó, com esse muito ao lado, muito inteligente, ele está no superlativo porque ele está intensificado. E é absoluto porque não fez relação com outros seres. Agora, dá para você ver que o superlativo absoluto está sendo subdividido em mais dois nominhos diferentes aqui, ó. Superlativo absoluto tem a forma analítica e tem a forma sintética. Vamos combinar que aqui, ó, olha aqui, você já estudou aqui o que é analítico e o que é sintético. Então, analítica é quando você analisa algo através de uma outra palavra. Aqui no nosso contexto, você vai analisar o grau desse adjetivo, que o aluno é muito inteligente, é através desta palavra, muito. Porque senão, se eu tirar o muito daqui, ele é só inteligente, não intensificou nada. Então, é esse muito que está fazendo a intensificação. Então, a intensificação do inteligente veio por meio de uma outra palavra. Nós analisamos isso através dessa outra palavra. Analisamos isso. Por isso que eu digo que é superlativo, eu vou falar tudo agora, olha. Por isso que eu digo que muito inteligente. Inteligente está no superlativo porque foi intensificado. Eu digo que é superlativo absoluto porque referiu ao aluno sem relacionar com um grupo. E eu digo que é absoluto analítico porque eu entendi que foi intensificado, mas foi por meio desta outra palavrinha que apareceu na frase. Ótimo. E sintética? O que você já sabe de sintética? Síntese, resumo. Então, em vez de eu usar duas palavrinhas, eu uso uma só. Olha só, se eu falo, o secretário é inteligentíssimo, olha só, é a mesma coisa de eu falar muito inteligente. Aqui, ó, se eu disse o aluno é muito inteligente, seria a mesma coisa de eu dizer que o aluno é inteligentíssimo. Inteligentíssimo tem o mesmo valor de muito inteligente. Então, olha aqui, ó. Aqui é uma palavra só. Então, se é uma palavra só, você sintetizou, você resumiu. É isso que significa analítico e sintético. Analítico, você entende o que você está querendo dizer com aquela palavra na frase. Você entende o que você está querendo dizer com aquela palavra na frase através de outra palavra. Eu entendo que intensificou o inteligente para colocá-lo no grau superlativo, porque tem essa outra palavra aqui, ó, esse muito. Então, aí é que é o analítico. Agora, eu entendo que está intensificado, o secretário é inteligentíssimo, eu entendo que está intensificado, não é por causa de uma outra palavra, é no adjetivo mesmo, mas devido a esta terminação aqui, ó, que nós vamos chamar de sufixo. Então, veja bem, sintetizou esse muito inteligente, duas palavras, sintetizou numa só, por isso que é sintética. E sintética começa com S, igual sufixo também começa com S, porque o sintético sempre terá um sufixo, ok? Já sei o que é superlativo, é quando intensifica. Absoluto refere-se ao ser sem fazer menção a um grupo. Então, pronto. É a mesma coisa de dizer que agora você já sabe o que é superlativo relativo. É o contrário dele. É também intensificar, porque superlativo sempre vai ser a intensificação. E relativo é porque você vai relacionar um ser a um grupo de seres. Por exemplo, você diz assim, ó, Clara. Clara é um ser. É a mais bela da sala. E na sala está cheia. A sala está cheia de outros seres. E a característica está bem aqui, ó, bela. Aqui está o adjetivo. Então, vamos por parte. Bela é o adjetivo. Agora, se eu falo que a Clara é a mais bela, intensifiquei. Intensifiquei, então cheguei aqui, ó. Cheguei aqui no superlativo. Mais bela da sala, então quer dizer que nessa sala está cheia. Esta sala está cheia de pessoas belas. A Clara, só que a Clara é a mais.
Então, só de eu falar que é a mais, você já entendeu essa questão da superioridade. Só de eu falar que Clara está, né, relacionada a todos aqui da sala, então eu estou relacionando Clara a um conjunto de seres. A sala está cheia de seres belos. A Clara é uma deles, só que a Clara é a mais. Então, se é a mais, é superior. Então, entendamos todos os detalhes que falamos aqui, quer ver? Se eu falo que Clara é bela, então bela é o adjetivo. Se eu falo que Clara é a mais bela, estou intensificando, então é superlativo. A mais bela da sala, eu relacionei Clara a um conjunto de seres, por isso que é superlativo, relativo. Se eu falei que é mais, é superioridade. E se eu falar que é a menos bela, aqui ó, de novo tá o bela aqui, mas agora eu coloquei menos, menos é inferior. Então aí vai ser superlativo, relativo de inferioridade, ok? Então vejamos. Superlativo intensifica. Se eu intensifico, pode ser um ser sem relação com um conjunto, então é superlativo absoluto. Ou um ser em relação a um conjunto, então é superlativo relativo. Se é absoluto, vai ser analítico ou sintético. Analítico é quando vai ter mais uma outra palavra acompanhando o adjetivo para modificar o sentido dele. Sintética é quando resume toda aquela intensificação em uma só palavra. Superlativo relativo relacionou um ser com um conjunto e pode aparecer o mais ou a mais para ser superior, ou o menos ou a menos bela, a menos inteligente, para ser inferior, ok? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau para você.